O que te impede de prosperar? Tô te fazendo essa pergunta porque, por muito tempo, eu me fiz essa pergunta. O que está me impedindo de dar o próximo passo para viver a vida dos meus sonhos? E eu comecei a listar um monte de coisa que estavam atrapalhando o caminho do meu objetivo final. E prosperar para mim vai muito além de riqueza material. A prosperidade para mim, ela tem a ver com um estado de espírito. Como eu sou um cara extremamente espiritualista, uma coisa que eu sempre compartilhei com as pessoas é de que a sua vibração, a sua energia, ela está muito ligada com aquilo que você deseja viver. E se você é uma pessoa que não está vibrando na frequência da alegria, muito dificilmente você vai conseguir atingir um estágio de prosperidade, seja material, espiritual, emocional. E a prosperidade, ela é um equilíbrio entre esses três tópicos que eu acabei de te dizer. Para mim, e eu acredito que para todas as pessoas ela deveria ser isso, e não somente a conquista do objeto material em si. Nós estamos num planeta, a gente precisa de dinheiro, né? O dinheiro, ele é uma moeda de troca que a gente precisa todos os dias usar essa moeda para conseguir ter um conforto. Mas se você não é prosperidade internamente, não tem como você vibrar a prosperidade externamente. E uma coisa que eu percebo frequentemente nas pessoas que já conseguiram atingir esse estágio de prosperidade, elas literalmente elas vibram na alegria o tempo todo. E viver na alegria não significa que você tem que ficar sorrindo todo momento. É você exercitar hábitos de gratidão com as pequenas coisas no seu cotidiano, com as coisas que você já tem no momento de vida que você está. Então, são os hábitos diários que vão fazer com que você consiga dar os próximos passos para atingir o objetivo final daquilo que você almeja. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a perceber que eu tinha pontos que impactavam eu de chegar no objetivo do qual eu gostaria. Por exemplo, estar aqui vivendo essa vida hoje, estar gravando este vídeo, estar fazendo um trabalho dos meus sonhos, que é esse, de colocar a cara na internet, ensinar outras pessoas sobre esse modo de vida, para mim, por um longo tempo, foi uma dificuldade muito grande reconhecer que eu sou um professor e que eu ensino as pessoas isso. E muitas vezes eu negava para mim mesmo de que eu tinha a capacidade de fazer isso porque eu ficava buscando validação nos outros, sendo que na verdade eu estava tentando me esconder. E muitas vezes eu aceitava outros tipos de trabalho que me diminuíam, que me deixavam dentro de uma caixinha, e muitas vezes eu tinha que esconder os meus verdadeiros atributos e poder do que eu realmente sabia fazer, para poder caber naquele lugar, para poder fazer parte daquele quadro de pessoas, daquele nível de maturidade mental que aquelas pessoas tinham. E às vezes a gente está, né, vivendo isso, né? Eu não sei você, mas provavelmente a gente é o tipo de pessoa que a gente tenta se adaptar aos lugares, às pessoas, a fazer coisas que às vezes a gente não quer fazer, e a gente fica induzindo isso ao nosso inconsciente, né, de que é o melhor pra gente naquele momento, e às vezes a gente está escondendo o nosso verdadeiro sentimento, entende? E eu quero te dizer que você precisa parar com isso, você precisa começar a enxergar o seu verdadeiro poder. O Criador, ele fez todos nós criaturas divinas, dando a nós a oportunidade de co-criarmos a nossa realidade, de fazer com que a gente consiga viver aquilo que a gente deseja, de acordo com o nosso grau de merecimento, obviamente. Porque se a gente também tivesse total liberdade de fazer tudo aqui, esse planeta talvez não seria o planeta que é. Só que dentro das possibilidades que o Criador nos dá, a gente tem a possibilidade de crescer e expandir de acordo com o nosso grau de merecimento e evolução. E eu acredito que você, sendo um criador da fonte divina, porque você recebe inspiração da fonte divina e o Deus, ele já habita em você, então tudo que você experiencia, você está fazendo com que a fonte, a criação, o Deus também está experienciando através de você, através do seu olhar, da sua fala, do seu ouvido, da sua audição, através do seu paladar. Ele está experienciando tudo junto com você, porque ele é você. E quando você entende isso, você começa a enxergar que existe um poder muito grande dentro de você e que isso não pode mais ser negado. E aí você começa a enxergar coisas que foram implantadas, induzidas
na sua mente, no seu inconsciente, e isso acabou meio que te limitando e te bloqueando de conquistar algumas coisas que você é merecedor dessa terra, por exemplo, que é a prosperidade e a abundância em grandes quantidades ilimitadas. E uma das coisas que eu quero compartilhar contigo aqui é as crenças sobre o dinheiro. Quantas vezes você ouviu falar que dinheiro é sujo, ou de que aquela frase que dinheiro não dá em árvore, ou que quem tem muito dinheiro, por exemplo, os ricos que têm muito dinheiro, eles não prestam ou fazem coisa errada. Cuidado, porque você acreditar nesse tipo de frase, de conteúdo, vai fazer com que isso te afasta do que realmente você quer viver. E eu estou falando sobre dinheiro porque é a parte material, quando a gente fala de prosperidade, que é o que mais chama as pessoas a assistir esse tipo de conteúdo. Porque se você não entende como funciona esse tipo de instrução, esse tipo de vídeo que fala do material, você não vai querer entender sobre o conteúdo espiritual. E os dois, eles estão sempre interligados, né? Se você não evoluir internamente, você não vai evoluir externamente. E essas crenças, muitas vezes é difícil a gente reconhecer porque a gente viveu com pessoas assim, né, ao longo da vida. E demora pra gente enxergar que tem coisas que estão nos bloqueando de viver o que a gente deseja. Outro ponto importante que eu quero compartilhar contigo são os hábitos de pobreza. Gravei um vídeo anterior que fala disso, né? Um pouquinho do exemplo que eu vivi, Eduardo, na minha experiência de vida, com a minha experiência e maturidade de hoje, eu consigo enxergar que eu tive hábitos de pobreza e ainda pode acontecer de eu ter algum outro hábito assim e a gente acabar enxergando só na hora. E esses hábitos são pequenas coisas que faz com que afasta a gente de se sentir próspero e vibrar na alegria da prosperidade, entende? É o hábito também do não merecimento, de você achar que você não merece o melhor. Por exemplo, de você comer num prato de plástico, que foi um dos vídeos que eu gravei anterior, sendo que você tem um prato bonito e você pode comer naquele prato bonito. A crença de não merecimento, de achar que você não merece morar numa casa linda, bonita, confortável, porque talvez você não se sentiria confortável. Por exemplo, quando você está assistindo um vídeo de uma casa bem decorada na internet e você fala, nossa, isso não é pra mim, eu não mereço, é muito grande. Uma das coisas que eu lembro até hoje, que a minha mãe falava, né, e eu sempre gosto de lembrar da minha mãe, porque a mãe a pessoa que a gente mais teve contato, né? Não sei você, mas eu tive muito contato com a minha mãe e ainda tenho contato com a minha mãe. Só que é a primeira visão de mundo que a gente tem, né? Que fica gravado no nosso inconsciente. E toda vez que eu vi uma casa bonita, que eu vi uma casa grande, aquelas casas bem decoradas na internet, e aí minha mãe assistia junto comigo, ela falava assim, Deus me livre, uma casa desse tamanho, como que eu vou limpar? É muito cansativo ter uma casa desse tamanho. E aí isso ficou enraizado na mente, né? Nossa, então ter uma casa muito grande vai dar muito trabalho de limpeza, muita manutenção, o custo dela é muito alto. Nossa, é complicado. Só que uma pessoa que prospera, que cresce financeiramente, ela não se preocupa com esse tipo de coisa, porque ela vai contratar pessoas para ajudar na manutenção da casa, vai ter colaboradores que faz a limpeza ali dos cômodos, dos ambientes, vai ter o limpador de piscina, vai ter o jardineiro. Então, cuidado com as crenças que a gente vai colocando na nossa mente, porque isso vai induzindo a gente a não merecer as coisas boas que a vida pode nos oferecer, entende? Carro, por exemplo. Aqueles carros bonitos, os carros que são um pouquinho mais alto, o custo dele. Carro, para mim, sempre teve um objetivo e uma única finalidade: te pegar de um lugar, te levar até outro lugar. Só que tem carros que são mais confortáveis e tem carros que não são tão confortáveis assim. E eu já tive a experiência dos dois. É muito gostoso você ter um carro que a poltrona é confortável, né? Que é uma poltrona com banco de couro, um ar-condicionado gostoso, que você fecha os vidros. Você que mora em cidades quentes, provavelmente já sentiu como é desconfortável andar num transporte público, por exemplo, sem ar-condicionado, com um banco duro, aquele banco de acrílico, que quando passa no buraco você bate lá o bumbum e é de rachar mesmo. Então você está entendendo a diferença? É isso que eu quero compartilhar contigo. A riqueza, para mim, é isso. Ela te proporciona conforto e qualidade. Não é a ostentação que as pessoas ficam pregando na internet, de ficar tirando foto na frente do carro, mostrando que é luxo, que aquilo é ostentação. Não é isso.
na minha visão. A visão é o conforto que a conquista do material pode te proporcionar, a conquista daquele bem que você conquistou na sua jornada de vida está lhe proporcionando, entende? Então, eu sempre falava, eu sempre compartilhava isso com a minha mãe, que é a questão do conforto e não a questão do custo em si, porque a pessoa que chega num certo nível de abundância e prosperidade na vida, ela acaba tendo algumas prioridades em questão de conforto. E se a pessoa ela é uma pessoa que tem bom senso, ela foge dessa questão da ostentação, entende? Que é uma coisa que eu sempre tive meio avesso, assim, e eu olhava e falava, não é desse jeito que eu quero ser, não é desse jeito que combina com o meu perfil. Até porque eu sempre fui um cara mais reservado, mais preservado com a minha imagem, e isso não seria muito convidativo para mim, para minha pessoa. Mas outro ponto que eu comecei a enxergar com o tempo, que eu acreditei que isso de fato me impactava, me bloqueava, me deixava estagnado, é a questão da procrastinação, de você sempre deixar para amanhã o que você poderia fazer no dia de hoje, né? Então, às vezes cuidar da saúde, você fica toda vez pensando, o mês que vem eu vou pagar uma academia, e você não vai para academia. Então, já que não está fazendo academia, vai fazer uma caminhada, vai dar a volta, pelo menos em 4 quarteirões, né? Tá com questão do dinheiro, o dinheiro está contado, né? Você nunca diz eu não tenho dinheiro, você diz o meu dinheiro neste momento está indo para outras finalidades, né? Então cuidado, a frase que você diz também, você está mandando para o universo. Você nunca diz eu não tenho dinheiro, você diz eu tenho dinheiro, só que ele está indo para outras finalidades no momento. Então a finalidade não é pagar uma academia, então eu vou investir na minha saúde praticando uma corridinha aqui no quarteirão, vou fazer um exercício dentro de casa, porque você sempre vai arrumar desculpas na sua mente de que você não pode fazer aquilo que vai te ajudar a prosperar, que vai te ajudar a crescer, que vai te ajudar a se tornar uma pessoa melhor. E por que eu estou interligando prosperidade com hábitos, por exemplo, de saúde? Porque está tudo interligado. Se você não cuida da sua saúde, se você não cuida da sua mente, se você não cuida dos seus projetos, se você não tem um sonho, se você não tem um objetivo de vida, um projeto bem traçadinho de como que você quer que a sua vida seja, você está simplesmente você está vivendo, a Deus dará, né? Como diz os antigos, os antepassados, você está deixando a vida te levar. E eu espero que você não esteja deixando a vida te levar, porque é que nem aquela passagem do filme Alice no País das Maravilhas, quando ela encontra o coelho lá, e ela pergunta para ele, qual desses caminhos aqui eu devo ir? E aí o coelho pergunta para ela de volta, para onde você está indo? Aí ela fala, não sei, para qualquer lugar. Aí ele então responde para ela, então qualquer caminho desse serve. Você não é a Alice perdida no País das Maravilhas. Você é uma pessoa que precisa ter um objetivo e um propósito. Você não pode simplesmente deixar a vida te levar. Você tem que ter um objetivo de vida. Você tem que ter um caminho para seguir, uma jornada. Porque se você está simplesmente vivendo, você está vegetando. E você está aqui hoje nesse corpo, nessa matéria, nesse mundo, vivendo mais uma breve passagem neste mundo aqui, você está tendo uma nova oportunidade de refazer e recontar a sua história. Muitas pessoas estão tendo essa oportunidade novamente. E a vida ela é uma dádiva, ela é uma bênção. Quando você começa a enxergar que a vida ela é uma bênção divina e que você está tendo uma nova oportunidade de reescrever a sua história, todos os dias quando você acorda, é a gratidão a primeira coisa que você começa a praticar na sua vida, no seu dia a dia. E a gratidão ela vai mudando os seus hábitos, fazendo com que você literalmente comece a vibrar na alegria e na vontade de viver. É isso. Nossa, até dei uma respirada aqui porque eu queria falar um monte de coisa ao mesmo tempo nesse vídeo e ele não ficasse tão longo. O que te impede, de fato, então, de fazer com que você tenha a vida dos seus sonhos? Tudo isso que eu acabei de te falar. Começa a colocar em prática esses pontos que eu falei, esses tópicos do vídeo. Começa a refletir os lugares que você está frequentando. Começa a enxergar crenças que estão lá enraizadas na sua mente. Estuda sobre crenças, o que está te impactando de viver a vida que você sempre sonhou. E começa a assistir mais vídeos como esse aqui do canal. Eu só falo disso, basicamente. Eu tenho
vídeos aqui no canal que fala sobre crenças, eu tenho vídeo que fala sobre prosperidade, eu tenho vídeo que te ensina a fazer uma reserva de emergência, que é você guardar um dinheiro para não passar o sufoco e não virar uma bola de neve e depois se descabelar e ficar totalmente perdida nas suas contas e não atrapalhar os seus projetos da sua vida. Tá bom? Bom, eu espero te ver aqui nos próximos vídeos, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, deixe o seu comentário aqui embaixo, será muito bem-vindo. Eu vou responder o seu comentário e a gente se vê então até os próximos vídeos. Até lá!